Jesus, também apresento meu filho Gil nessa noite. Que ele possa estabelecer uma palavra do céu nesse ambiente. Que seja uma palavra para edificar, Senhor, a nossa vida, né, diante dos olhos do Senhor. Que nós não sejamos motivados nas emoções, mas que nós sejamos motivados em amor a servir ao Senhor, e estar em obediência ao Senhor. Então toma ele, Senhor, em tuas mãos nessa noite, que as comportas do céu se abram para esse lugar, que nós negociamos, Senhor, jamais a tua palavra nesse ambiente, que a tua palavra aconteça nesse lugar, no mundo espiritual, no mundo físico, que haja luz, que haja cura, que haja solução em nossas vidas, que nossos ouvidos sejam desbloqueados, Senhor, efatá nessa noite, que o nosso coração seja permitido a ouvir a tua voz e obedecer, porque, Senhor, a tua palavra diz que o louco é aquele que ouve e não pratica, miserável é aquele que ouve e não se converte. Nós estamos aqui, Senhor, para declarar que nós queremos se submeter. Pai, paira nesse lugar em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. Glória a Deus. Todos estão felizes? Amém? Peço, irmãos, que abra a sua Bíblia no livro de Ageu. Amém? Ageu, no Velho Testamento. Profeta Ageu. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vale espera. Amém? Esse é um livro que poucos vêm ministrando sobre ele. É um livro de um profeta menor. Está escrito na Bíblia que no livro de Ageu são 2 capítulos, e que nesse momento Deus ele falou comigo através dessa palavra. Eu creio que a maioria das vezes que eu venho ministrar aqui a palavra na casa do Senhor, ele primeiramente ele fala comigo para depois falar com a igreja. Porque eu creio que cada dia mais a gente tem que melhorar o nosso posicionamento no ministério. Cada dia mais a gente tem que melhorar o nosso posicionamento como nós somos. E eu creio que essa palavra aqui de Ageu ele mexeu comigo. Quando eu comecei a ler, eu vi que muitas coisas eu tenho que me consertar através dessa palavra. Eu creio que a igreja também vai receber essa palavra em nome de Jesus. Amém? Ageu, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz o seguinte: no segundo ano do reinado do rei Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Joel: povo de Judá, de Ageu, profeta Ageu, povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficar bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Versículo 7. Por isso o Senhor Todo-Poderoso disse: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até a montanha, tragam madeiras e construa de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas, e quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe.
E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as pareiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Amém? Até aí. Pai, em nome de Jesus, nessa noite o Senhor venha falar, Pai, a tua igreja. E que em nome de Jesus, cada dia mais eu venha diminuir, Pai, e o Senhor crescer sobre a minha vida. Que em nome de Jesus as pessoas venham entender e compreender a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que eu falei, primeiramente a palavra bateu em mim, mas que eu venha me edificar cada dia mais no Senhor. E que em nome de Jesus as pessoas venham ouvir e entender aquilo que vai ser ministrado nesse momento. Tira toda a tribulação mental, todas as preocupações. Que em nome de Jesus a palavra do Senhor venha habitar no coração das pessoas. É tudo isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. O tema da mensagem é: não negligencie o caminhar com Deus. Não negligencie o caminhar com Deus. O profeta aqui, Ageu, é um livro do profeta menor que tem 2 capítulos. Quando ele vem trazendo essa mensagem para o povo judeu, eles estavam presos, eles estavam asilados no asilo babilônico, que levou cerca de 70 anos. O povo estava aprisionado 70 anos no cativeiro, que estavam ali sendo escravizados, mas a partir do momento que Deus ele permitiu que o povo passasse por um tipo de situações por causa da desobediência deles. Por isso que Deus ele permitiu que o povo ali exilasse ele. Nabucodonosor ele pegou o povo ali, os judeus, e escravizou. Por quê? Por causa da desobediência. Quando a gente começa a analisar a Escritura, vê que muitas coisas que acontecem de errado sobre nossas vidas é causa da nossa desobediência a Deus. E muitas vezes a gente fica se perguntando: o que foi que eu fiz? A palavra que ela vem mencionando que o povo ele saiu do exílio, que era 70 anos, e depois de 17 anos que ele saiu do exílio, eles continuavam a buscar as coisas deles, casas, os bens materiais, queria ver as plantações. Ou seja, ele estava preso 70 anos, aí foi liberto. Depois de 17 anos, quando alguém se levanta e falando que tem que construir o templo do Senhor, as pessoas falam que ainda não é tempo de levantar o templo do Senhor. Veja que ao tempo atrás, 70 anos atrás, eles estavam presos, exilados como escravos. Depois Deus permitiu que eles saíssem e voltassem para a terra deles novamente, que ali era a terra que Deus deu a eles. E naquele momento que eles voltaram para a terra deles, o que era que ele tinha que fazer? Se consertar espiritualmente, porque tudo que não acontece no nosso pessoal, as coisas que acontecem de errado e coisas boas, é culpa nossa, amém? Muitas vezes a gente está achando que Deus está nos moldando com situações, com atribulações, mas Ele está assim nos moldando. Mas se nós estamos passando por situações, nós temos que nos analisarmos. Porque há algo de errado na palavra, algo de errado em nós, na verdade. Porque a palavra fala que tem que viver o melhor dessa terra. Se nós não estamos vivendo ainda, é porque nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Alguma coisa nós estamos fazendo de errado para Deus. Às vezes nós estamos pensando que estamos fazendo as coisas certas para Deus. É aquilo que eu falo. Às vezes nós achamos que fazemos o bem para Deus, mas não perguntamos a Deus que aquilo que nós estamos fazendo é agradável aos olhos deles. E muitas vezes está negligenciando a palavra de Deus. No versículo 2 a 5 diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de construir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. As pessoas acabam voltando para sua terra e esquecendo aquilo que aconteceu com ele. Olha o que Deus falou: pense bem o que tinha acontecido com vocês. Veja que Deus ele não está dizendo que você não pode construir a sua casa. Em nenhum momento. Veja que Ele não está dizendo se você não pode construir a sua casa, você não pode correr pelos seus interesses. Não é isso que Ele está dizendo. O que Ele quer dizer aqui na palavra é: coloque prioridade em minhas coisas. Porque 17 anos que eles ficaram libertos, eles deram prioridade às coisas dele. Construir casas luxuosas, e construir bens,
construir patrimônios. Isso também leva para mim também. Porque se a gente parar para analisar quem era nós antes de chegar aqui na igreja, o exílio babilônico aqui, eu boto nas nossas vidas hoje como era a gente antes. Qual era a nossa vida que a gente vivia antes? Quais eram os problemas que nós enfrentamos antes? Aquilo que nós, como foi que nós chegamos aqui no ministério? Muitas pessoas se esquecem de saber como ela era antes e como ela é hoje, para saber o que Deus fez. Será que não é tempo de nós edificarmos a casa do Senhor? Será que não é tempo de nós voltar os olhos para a casa do Senhor? Será que não é o momento da gente começar a olhar com nossos olhos espirituais? Sim. Será que não é hora de a gente... peraí, o ano já está acabando, os nossos planos que nós fizemos não deu certo. Os nossos planos, nossos objetivos, a nossa perspectiva não deu certo. Será que tem alguma coisa de errada? A gente começa a se analisar. O ano passado está acontecendo a mesma coisa desse ano novamente. Nós fazemos planos, traçamos metas, mas infelizmente não alcançamos. Será que o que está de errado? Será que é com Deus ou será que está de errado com nós? Os nossos posicionamentos. O que é que está de errado? O que a palavra fala não é que a gente não pode construir. A palavra fala não é que a gente não pode prosperar. Não, a gente pode e a gente deve prosperar em Deus. Amém? A gente tem que prosperar, mas a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. E aqui o povo ele esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar. E infelizmente é que muitas vezes acontece na igreja. As pessoas se esquecem de colocar Deus em primeiro lugar. Uma vez eu contei, quando eu participava de uma célula, um colega me chamou para a gente tomar um sorvete. Uma pessoa me chamou para tomar um sorvete. E eu mandei uma mensagem para o meu líder de célula. Não vou poder hoje porque teve um colega que me chamou para tomar um sorvete. Na próxima semana eu vou. Ele apenas, simplesmente ele mandou para mim Gênesis 1:1. Como é? No princípio, Deus. A palavra fala aqui, no princípio, Deus. Tem alguma coisa antes de ser Deus? No princípio? A única coisa que ele me respondeu foi essa. Aí ele falou, agora você vai analisar. A palavra fala, no princípio, Deus. Então, muitas vezes a gente não está se atentando nisso, que o princípio da nossa vida tem que ser Deus. Às vezes a gente está abandonando o princípio, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, para depois Deus. Mas a palavra fala que o princípio é Deus sobre nossas vidas. E às vezes a gente tem vindo para a igreja, passando anos e anos. Eu já falei com Deus, eu converso com Deus, eu não quero chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu estar a mesma coisa que eu estou hoje, eu não quero. Se eu tiver da mesma forma que do ano passado, está errado. Alguma coisa está errado. Se eu tivesse aqui esse ano, da mesma forma que foi o ano passado, estava errado. Porque eu estou deixando de contemplar aqui a casa do Senhor, de buscar conhecimentos para aqui estar crescendo como pessoa e crescendo espiritualmente, para crescer pelas minhas coisas pessoais. Então a gente tem que analisar essas coisas, que Deus é em primeiro lugar sobre nossas vidas. E quando ele fala aqui, não venha negligenciar o caminhar com Deus, o caminhar é a nossa vida com Deus, é quem somos nós. Quem somos nós? Nós dizemos que somos cristãos. Mas será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Será que nós estamos edificando a casa do Senhor, que somos nós? Agora eu posso conjecturar que aqui o templo que o Senhor está falando aqui é nós. Será que você está buscando ter as coisas, mas aqui Deus fala que vamos construir o nosso templo, ou seja, vamos construir a sua vida espiritual com Deus, comigo. Faça intimidade comigo. Não, agora não, vou buscar mais coisas, vou estudar mais um pouco. Não, vou correr, não. Quanto tempo você passou no exílio? Quanto tempo você passou naquela vida? Quanto tempo você passou batendo a cabeça com muitas coisas, decepções, e Deus ele começou a lhe moldar, a lhe tratar. E agora que você é uma pessoa tratada, você começa agora a negligenciar a palavra de Deus. É o que muitas vezes acontece com pessoas na igreja. Vem para a igreja, começa a seguir a Deus ali, dizimando, primiciando, ofertando, começa a obedecer, entrando debaixo de obediência. Deus ele começa a prosperar as pessoas. Quando a pessoa começa a prosperar e compra um carro, sai da igreja. Quantas pessoas já viram isso? Muitas pessoas. Muitas pessoas já viram acontecer fazer isso. Será que algum de nós estamos dessa forma? Às vezes conseguimos alguma coisa que para a gente era impossível e esquecemos agora as coisas de Deus? Porque para o povo de Deus ali era impossível ele sair do exílio.
Mas Deus, Ele deu a possibilidade deles saírem. Ele saiu do exílio e vieram novamente para a terra deles. E eles se esqueceram de Deus. Será que nós estamos esquecendo de Deus? Depois que nós passamos nossas tribulações, que agora nós estamos vivendo uma vida melhor com Deus, esquecemos de buscar a Deus? Será que nós estamos testemunhando a palavra de Deus? Será que a nossa vida está edificando a vida de outras pessoas? Será que a nossa vida está dando um exemplo como cristãos? Porque aquilo que Deus quer falar aqui com o povo aqui, que eles não estavam dando um exemplo aqui, eu posso conjecturar. Se ele não estava buscando a face de Deus, será que ele estava dizendo assim: eu vou conseguir minhas coisas com meu próprio braço, meu esforço, eu consegui, eu conquistei? Não foi assim, eu orei, Deus ele moveu e ele proveu sobre a minha vida. Às vezes a gente busca as coisas, mas tem coisa que a gente descansa no Senhor e o Senhor ele começa a mover. Aí a gente começa a falar: eu consegui, mas foi Deus que proveu sobre a minha vida. Muitas vezes é o que está deixando levar, é que a gente não está buscando a Deus antes de fazer alguma coisa. É que essa mensagem acabou me estralando. A gente não está buscando primeiramente a Deus antes de fazer as coisas. O povo judeu, ele começou a constituir as coisas deles, mas nem sequer perguntou a Deus se era tempo de construir a casa deles. Ele nem sequer consultou a Deus se era tempo de plantar. Ele nem sequer perguntou a Deus se Deus abençoasse ele na plantação. Muitas vezes nós estamos nesse lugar. Nós fazemos as coisas, mas não perguntamos a Deus o que é que Ele acha. Será que Ele vai se agradar com aquilo que nós estamos fazendo? Será que Ele vai se agradar com os nossos posicionamentos que nós estamos tendo? Porque infelizmente a igreja hoje, você vem para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, virou moda. Você vir todo arrumado, todo bonitão, dizer que é cristão, virou moda. Infelizmente virou moda. Muitas pessoas vão para a igreja mostrar suas vestes, mostrar como falar bem, mas não vai lá mostrar o seu coração para Deus. É o que isso está acontecendo, infelizmente. Versículo 6. Quero que os irmãos que me acompanham na Bíblia, amém? Versículo 6, que diz o seguinte: vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficar bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Olha que essa mensagem está falando, olha que esse versículo tocou meu coração. Quantos anos tem que a Bíblia ela foi escrita? E o que é que está falando aqui? E o salário que o trabalhador recebe não dá nem para viver. Será que isso é uma realidade? Será que vivemos os dias de hoje? Será que um salário dá para o trabalhador sobreviver? Não dá. Amém? Versículo 9. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. Por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas coisas, suas próprias coisas, sua própria casa, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. E por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações cereais, as espareiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. É uma advertência para nós. Não devemos nos preocupar com as aparências. Ou seja, nós estamos buscando ter uma aparência para as pessoas, mas nós não estamos buscando uma aparência para com Deus. E muitas vezes é o que acontece. O que está acontecendo sobre nossas vidas? Qual foi o plano que você fez que você não conseguiu atingir esse ano? Será que ano que vem você vai começar a fazer novos planos e não vai conseguir atingir novamente?
Por isso eu gosto de repetir a palavra, aqui é o título da mensagem. Não negligencie o caminhar com Deus. Nós não podemos negligenciar. É que muitas pessoas estão fazendo, negligenciando. Tem pessoas aqui hoje que poderiam estar aqui no culto, amém? Tem outros que infelizmente realmente estão doentes. Mas tem pessoas que não priorizam o estar com Deus, o caminhar com Deus. Tem pessoas que não dá prioridade a Deus as coisas. Ageu, ele não foi um profeta que proclamou aqui a voz de Deus. E eu nesse momento estou aqui falando para vocês. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão buscando? Será que vocês buscaram verdadeiramente a Deus? Será que vocês ouviram a Deus esse ano todo que se passou? Nós estamos em dezembro, o ano já está acabando. Será que houve uma mudança? Será que houve alguma maturidade espiritual sobre a sua vida? Em algum momento nós vemos que as pessoas estão deixando de orar para Deus, as pessoas estão deixando de cultuar a Deus, estão deixando de jejuar a Deus, estão deixando de fazer propósito para se edificar, mas querendo fazer propósito para edificar a si mesmo, para querer coisas bem materiais, sendo que o propósito é uma coisa pessoal, você com Deus. Será que nós estamos buscando o quê? Será que nós estamos buscando a vontade de Deus ou estamos buscando a vontade nossa própria? É o que está acontecendo. O povo aqui estava dessa mesma forma. Eles estavam buscando a vontade própria. Como é que está nós agora? Isso também me pergunta a mim. Essa mensagem ela me tocou bastante. Quando eu comecei a ler e reler de novamente, muitas coisas aqui eu tenho que começar a me moldar. E às vezes a pessoa está entrando na igreja 10 anos, 5 anos, 2 anos e não muda. E Deus fala, Deus começa a falar sobre a vida dele, Deus começa a moldar a nossa vida, Deus começa a nos dar algum sinal, usar um profeta, usar o pastor para orar, para nos direcionar, e nós acabamos não ouvindo. Foi o que o povo fez, ele não ouviu a voz de Deus. Quando o profeta falou, vamos edificar o templo do Senhor, eles falaram, ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. É a mesma coisa que nós estamos falando, ainda não é tempo de cultuar. Está na pandemia ainda, não é tempo de ir para a igreja, pode pegar o Covid. Agora é a gripe. Não é tempo de cultuar. Temos que preservar nossas vidas. E aí? Quem somos nós? Se for para um banco, a fila de um banco, eu quero ver, pode estar gripado como for. Vai. Não estou dizendo que as pessoas estão gripadas aqui é para vir, não. Não estou dizendo isso. Estou falando que tem pessoas que tem a possibilidade de vir, que não estavam, mas não está mais, que poderia estar aqui, não está negligenciando. O ano está acabando, e eu fico perguntando a Deus o que foi que eu melhorei em Deus. E eu começo a perguntar, esse dia o Espírito Santo tocou no meu coração, em orar mais. Em orar mais. Eu comecei a orar, mas orar mais. E você, tem orado a Deus? Tem ouvido a voz de Deus e ter feito aquilo que Ele falou? Porque é fácil a gente dizer que nós somos cristãos, é fácil a gente decorar aqui um versículo bíblico e falar, é fácil. Agora você tem uma vida com Deus, você tem uma vida em ouvir aquilo que Deus está falando, de você ver as coisas tudo dando errado e você começar a perceber as coisas dando certo. É que nesse tempo está acontecendo comigo. As coisas estão dando tudo errado, e quando eu comecei a parar para analisar, comecei a orar em Deus, era o tempo que eu queria mais estudar. O Espírito Santo tocou no meu coração. É o tempo de você descansar. É o tempo de você buscar a mim. De você orar mais. De você jejuar mais. Veja aqui, eu só me preocupava com minhas coisas. E o Espírito Santo tocou no meu coração para isso. Para que eu me preocupasse com Ele. Descansa no Senhor. Descansa, buscar. Buscar a Deus. É buscar a face de Deus. E esse dia eu estou falando com minha esposa direto. Rapaz, eu estou com a sensação de que minha vida está toda resolvida. Tem mais de um mês eu estou com aquela sensação de que as coisas estão tudo resolvidas. E não está nada resolvido. Mas é aquela sensação, aquele negócio dentro de mim diz assim, ó, já deu tudo certo. Isso que é o caminhar com Deus. Nós passamos por atribulações e temos a certeza que as coisas vão dar certo. Passando por atribulações e ouvindo a voz dele. Por mais que essa não era a minha vontade de descansar. Eu confesso a vocês que a minha vontade era de estudar mais mesmo. De buscar, quando eu falo descansar, eu falo descansar das minhas coisas. De estudar os meus projetos.
que eu quero, os meus sonhos. Quando ele fala em descansar, é orando mais, buscando mais, jejuar mais, fazer propósito, voto com Deus. É isso que ele falou, descansar, é esquecer as minhas coisas e focar nele que eu tenho que focar. É nele que eu tenho que focar. E nesse dia está sendo isso. Nesse dia está sendo a busca constante em Deus. O ano todo foi em busca constante em Deus. Mas no final, todo ano, quando eu não atinjo aquilo que eu quero, eu começo a estudar mais, o dobro. Se eu estou estudando 3 horas, eu vou estudar 6, 8. Quando chegou agora, Deus disse, não vai estudar nada. E aí? É a minha coisa aqui. Deus falou, não é tempo de você construir sua casa, é tempo de você construir a minha casa. E agora aí? Aí você corre o ano todo em busca dos seus sonhos, em busca dos seus prazeres, e Deus toca no seu coração. É tempo de você me buscar, é tempo de você me adorar. E aí, será que você vai parar com seus prazeres? Será que você vai parar com seus planos? E aí? Será que você vai parar de ouvir a Deus e vai fazer o que você quer? Ou você vai ouvir a Deus? Eu preferi ouvir a Deus. Amém? Porque eu creio que os planos dele são melhores que os meus. Apesar que no momento que eu vejo, eu acho que o meu seria melhor que o dele. Muitas vezes acontece isso. A gente acha que os nossos planos são melhores que os de Deus, mas os planos de Deus são melhores que os nossos. Às vezes a gente quer fazer as coisas com os nossos braços assim. Eu conquistei, eu consegui, eu lutei, eu venci. E Deus está dizendo, descanse, que eu vou prover, eu vou mover. Agora, ouça a minha voz e me obedeça. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10, diz o seguinte: a mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizem que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com a palavra e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizem que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. A palavra fala que nós temos pecados. Nós temos negligenciado a palavra de Deus. Por mais que nós estamos buscando mais a Deus, mas ainda nós temos pecados sobre nossas vidas. O edificar em Deus é uma vida constante em Deus. O condicionar a sua vida constante em Deus não significa que você é perfeito, amém? Não significa que você vai ser o santo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 12. João 12. Quem achou, diga amém. João 12, versículo 26. Que diz o seguinte: quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai o honrará, todos que me servem. Aleluia. Todos os que me servem. Essa é a palavra que tocou no meu coração nesses últimos dias. Serve, servir. Se você não vive para servir, você não presta para viver. Eu vi essa frase e eu fiquei impactado. Se você não vive para servir, você não presta para viver. É muito forte essa mensagem. Se você não serve a Deus, você não presta para viver. Quando eu escutei isso, eu digo, eu não presto para viver. Não sirvo para viver. Eu não estou servindo a Deus. Eu não estou servindo com aquilo que eu poderia servir.
Eu não estou buscando a Deus como eu deveria buscar. Eu não estou servindo na casa de Deus como eu deveria buscar mais. Amém? Marcos 10, abre a Bíblia. Marcos capítulo 10, versículo 28. Aleluia. Vocês que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube, que Deus possa tocar no seu coração também nessa noite, e que nós possamos aprender a servir a Deus. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Marcos capítulo 10, versículo 28, que diz o seguinte: Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou terras, receberão muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém? A palavra fala o quê? Se nós servimos a Deus, nós temos que deixar para trás nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, tudo que é da vida, deixamos para trás e seguimos quem? A Deus. Que ele disse o quê? Que nos acrescentarão 100 vezes mais. Mas ele também falou o que aqui? E muitos o quê? E também perseguições. Veja que nem tudo vai ser bênção, amém? Nós iremos conseguir, mas iremos ser perseguidos. Mateus capítulo 9, versículo 9, para encerrar aqui nesta noite, diz o seguinte: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Jesus fala nesta noite: Venha comigo. Amém? Ele fala: Venha comigo. Vocês do YouTube e do Facebook, Jesus fala: Venha comigo. Se ele fala: Venha comigo, será que você está sentado nesse lugar onde você está? Será que você está paralisado e você ainda não aceitou a Deus? Será que você não tem um relacionamento com Deus? Jesus fala: Venha comigo. E a palavra fala que Mateus se levantou e foi com ele. Será que você nessa noite vem ouvindo a palavra de Deus e não levanta, não vai até a Deus? Quem é você nessa noite? Que nessa noite o Espírito Santo possa tocar no seu coração e refletir essa mensagem, que não podemos negligenciar o caminhar com Deus. O ano já está se acabando. Há uma nova oportunidade para que aqueles que não tiveram um posicionamento em Deus, buscaram ter um posicionamento em Deus. Aqueles que não jejuaram esse ano, que possa jejuar ainda esse ano ainda. Aqueles que não fizeram um propósito com Deus. O que é um propósito com Deus? Você fazer um propósito e edificar a si mesmo. De você fazer um voto com Deus, para que cada dia mais nós possamos crescer espiritualmente no reino de Deus. Não para nos vangloriar, mas sim para gloriar o nome dele, que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é digno de toda a honra e toda a glória, para que nós possamos cada dia mais estar próximo a ele. Amém? Essa foi a mensagem que Deus tocou no meu coração. Que vocês possam estar meditando nessa mensagem. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração, assim como tocou comigo. Que cada dia mais a gente venha ser moldado com a palavra, não com achismo. E que o Espírito Santo possa transformar essa mensagem no seu coração em verdade no seu caminhar. Amém? Passa a mensagem aqui para o meu Pai espiritual.